Shalom a todos, Shabbat Shalom, mais uma vez com vocês para compartilhar alguns minutos comentando sobre a paraxá desta semana. Nós continuamos no livro de Levítico, a paraxá é Shmini, oitavo, e vai de Levítico 9, versículo 1, até o 11, versículo 47. A Haftará vai ser segundo o livro de Samuel, do capítulo 6, versículo 1 a 7. E para a nova aliança da Bíblia de Stern, eu escolhi hoje duas partes para leitura, do livro de Atos 5, do 1 ao 11, e Epístola de Marcos 7, do 1 ao 23. Uma paraxá que não é muito comprida, mas que tem nela dois elementos-chave, que inclusive os dois são perfeitamente válidos até o dia de hoje. Você sabe que muitas vezes nós comentamos o que pode ser aplicado dentro do que ensina a Torá no dia de hoje. E quando falamos a época do deserto, são 3.000 anos atrás. Mas apesar disso, tem coisas que não mudaram. E temos tanto no capítulo 10 como no 11, dois pontos muito importantes. Eu vou começar justamente pelo 11. No 11 temos muito detalhadamente quais são os animais puros e impuros. Já temos claro que o sangue está proibido, não deve-se tomar o sangue mesmo dos animais que são kasher, que são permitidos, mas aqui temos, neste capítulo 11, toda uma lista sumamente detalhada dos animais que são impuros. Tanto insetos como animais terrestres, como animais aquáticos, está tudo claramente detalhado. Apesar de que hoje em dia tem alguns animais que não eram conhecidos naquela época, mas os elementos comuns que fazem deles kasher ou não kasher são os mesmos. Então é muito importante, quando alguém tem uma dúvida, não se preocupe em consultar um rabino ou outro rabino ou terceiro rabino. Está escrito na Torá, e muito claramente. Obviamente tem pessoas que procuram alternativas. Tem, por exemplo, uma imitação de caranguejo que é feita com peixe e dizem que é praticamente a mesma coisa. Isso está permitido porque é um peixe que tem escamas, mas tem de ver cuidadosamente todo esse tipo de substituições se realmente estamos seguindo o ensino da Torá ou não. Mas o capítulo 10 é também muito importante. E as pessoas muitas vezes perguntam: os filhos de Arão, quando tomaram o incensário e fizeram uma ofrenda que não estava dentro da ritualística do culto daquela época, por que deveriam ser castigados tão gravemente? No final das contas, tudo foi feito com boa intenção. Eles não estavam tentando atacar a Hashem, a Deus, não estavam tentando discutir com a autoridade do pai deles, de Arão ou de Moisés. Achavam que deveriam fazer uma coisa um pouquinho melhor. E aí apareceu o problema. Porque nós temos hoje em dia esse mesmo tipo de problema. Em muitas comunidades, igrejas, sinagogas, infelizmente nós sabemos
que em todas as partes do mundo, não apenas no Brasil, tem muitos que têm uma boa intenção, uma boa vontade, mas não tem nenhum tipo de preparação, de estudo, não sabem mesmo a diferença entre a Torá e a Nova Aliança. Em resumo, não estão capacitados. E apesar disso, eles vão e abrem como se fosse abrir uma loja de comércio, abrem uma sinagoga, uma comunidade, uma igreja, ou seja lá o que for. E eles estão cheios de boas intenções. Eles querem ensinar a palavra, eles querem ensinar a Bíblia, mas não estão capacitados. E ao não estar capacitados, muitos deles, de propósito ou não de propósito, entra em qualquer tipo de idolatria e paganismo, achando que estão fazendo o melhor possível, ou muitas vezes, o que é pior ainda, sabendo muito bem que estão fazendo uma coisa errada, e depois ficam surpresos quando aparece um castigo divino. E eu já disse isso muitas vezes. Mais cedo ou mais tarde, a justiça divina faz as contas com essas pessoas. Você não pode dizer que você é um rabino, ou é um sacerdote, ou é um pastor, ou é o que seja, se você não foi titulado para isso, preparado para isso. E o que é pior, se você não segue o caminho que a Torá e a Bíblia marcam para você, as leis éticas e morais, aí é pior ainda, porque está claramente visto que não é apenas por inocência ou por falta de conhecimento, senão que as pessoas estão fazendo isso para enganar aqueles que têm fé, para ganhar dinheiro. E na prática, não estão realmente acendendo um incensário. Estão embalcando, estão mentindo, usando a Torá e a Bíblia. O que obviamente é muito pior. Se aqueles que cometem um erro em inocência, com a boa vontade, no final das contas são castigados, imaginem vocês aqueles que fazem tudo de propósito e que estão um pouco ligando para a justiça divina e que não devem se surpreender quando uma coisa muito grave acontece com eles ou com alguém que é conhecido ou importante para eles. Então, esses dois capítulos de hoje, o 10 e o 11 em Levítico, os dois, apesar de que tratam de duas coisas muito diferentes, são sumamente importantes. Pensem bem nisso e Shabbat Shalom para todos.